Olá, gente, graça e paz, estou aqui mais uma vez para lhe oferecer o precioso pão da palavra de Deus, devocional, alimento espiritual, que traga fé e esperança ao seu coração. Quero ler um texto hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, que diz assim: Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa palavra é um confronto, é contraditória a tudo aquilo que nós aprendemos no sistema que nós vivemos e tudo aquilo que nós vemos aprendendo no dia a dia, na carreira profissional, na igreja, no dia a dia da vida, tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Sempre aprendemos, sempre fomos ensinados a crescer e galgar sempre os melhores lugares. Até aí não tem nada de errado, nós temos mesmo que buscar, e até a palavra de Deus diz que o melhor dessa terra está prometido e reservado para os filhos de Deus. Porém, a motivação do coração muitas vezes está equivocada, está errada, quando nós achamos que para alcançar as coisas melhores, para alcançar as coisas que nós queremos, nós precisamos primeiramente olhar para nós exclusivamente, em detrimento de qualquer outra situação, ignorar e passar por cima de qualquer outra situação. Nós fomos chamados sempre para poder, nós temos essa tendência de gostar de ser servido, de que as pessoas nos sirvam, nos obedeçam e recebam as nossas direções. Existem aquelas pessoas que gostam e têm um perfil de liderança muito acentuado, muito latente, e que gosta realmente e que tem esse viés de poder liderar. E está sempre direcionando, sempre mandando, mas quando é mandado, quando é contrariado, quando é confrontado em alguma área, ele já se fecha, ele já se dói, ele já se tranca, ele já para tudo aquilo que ele está fazendo e muitas vezes nem aceita. Existem aquelas pessoas que têm um poder e que têm um desejo, seja por qual motivo for, às vezes uma carência que precisou ser suprida, às vezes uma ausência de paternidade, uma ausência de uma presença de liderança na sua vida, e que a vida foi lhe ensinando, foi limpando, foi lhe impondo e dizendo para ele que ele deveria sempre estar acima de todos e nunca aceita nada de ninguém. Mas, ao contrário do que acabamos de ler, a palavra, o que nós estamos aprendendo, é ao contrário do que nós acabamos de ler, porque a palavra de Deus aqui está ensinando que aquele que quer ser o maior, precisa então primeiro ser o menor. O reino de Deus é uma proposta contraditória ao mundo, contraditória à sociedade. Nós fomos chamados para servir, nós somos chamados para ser servos, nós somos chamados, essa palavra servos aqui do grego é escravo, nós somos chamados para viver, para promover as outras pessoas. Percebe que é diferente do que tudo aquilo que o mundo e que a sociedade está ensinando, que nós temos que nos promover, que nós temos que alcançar o topo, que nós temos que alcançar as melhores posições, e quantas vezes para que isso aconteça, muitas vezes atropelamos as pessoas, muitas vezes ferimos as pessoas e pensamos, infelizmente o sol não está aí para todo mundo e nós temos que galgar, e quem não quiser que fique para trás. Mas existe uma outra maneira, a maneira bíblica, a maneira de Deus, a maneira saudável, em que Deus põe a sua mão para abençoar, que é quando nos levantamos para servir. Acredite, toda vez que você se levanta para promover alguém, toda vez que ao invés de você colocar o pé para empurrar alguém para baixo, ao invés de pôr o pé, estender a mão para puxar alguém para cima, acredite, Deus estará olhando no céu e você será muito mais promovido e honrado é aquele que aprendeu a promover, muito mais promovido e muito mais bem recebido no Senhor, muito mais que agrada o coração do Senhor, é aquele que aprendeu a promover e não faz muita questão de ser promovido. Veja na palavra de Deus, essas pessoas que se promoveram em nome do Senhor, são aqueles que se doaram, fizeram da sua vida uma vida de servidão, uma vida de promover, uma vida de amor, uma vida de se doar, de preferir o outro em amor, de honrar mais do que esperar ser honrado. E isso é tão lindo, isso é tão precioso. A palavra diz que até o Senhor Jesus não veio, o Senhor Jesus, o próprio Deus, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de todos. Então que o nosso papel seja realmente se doar, servir. Muitas vezes isso tem que descer ao nosso coração, descer um pouquinho do pedestal,
alcançar um pouquinho mais de humildade e aprender a servir mais, servir sem interesse, servir sem ficar esperando algo em troca. Eu fiz tanto por aquela pessoa e ela nunca fez nada por mim. Eu fiz tanto, eu me doei, eu chorei, eu investi meu tempo, eu investi dinheiro com aquela pessoa e ela nunca me disse obrigado. Querido, acredite, nós não estamos servindo esperando tapa nas costas, esperando o obrigado, embora o sentimento de gratidão é uma nobreza, mas não podemos servir esperando isso, servindo porque Deus resolveu nos servir, servindo porque Jesus resolveu nos servir. Jesus está mais... Olha para Jesus, você não se constrange em ouvir uma palavra dessa e saber que Jesus... Ele assume uma posição de servo para lhe servir. Enquanto nós deveríamos ser o servo dele, ele está nos servindo o tempo inteiro. Quantas vezes Deus te serviu te trazendo uma bênção? Quantas vezes Deus te serviu com uma palavra de consolo? Quantas vezes Deus te serviu abrindo uma porta de emprego? Quantas vezes Deus te serviu te dando um livramento de morte? Quantas vezes Deus te serviu te livrando de uma enfermidade? Quantas vezes Deus te serviu em tantos outros lugares? Quantas vezes Deus te serviu no caminho do trabalho? Ele é servo e ele nos chama para servir, nos chama para servir. Honrosa posição é aquele que serve. Não faça nada esperando algo em troca, faça sim por amor e gratidão e serviço ao Senhor. Nós somos servos. Nós fomos levantados para servir e servir em amor, servir por algo maior, não servir para ganhar, para esperar a recompensa, mas servir acreditando que nós já ganhamos, já recebemos a recompensa que é do Senhor. Nós não fazemos esperando para ganhar alguma coisa, nós fazemos porque nós já ganhamos, nós somos servos. Sirva alguém, sirva o seu vizinho, sirva seu pai, sirva sua mãe, sirva sua esposa, sirva seus filhos, sirva seus amigos, sirva seu chefe, sirva seus empregados, sirva seus liderados, sirva seus líderes, sirva, seja servo. A maior nobreza que o Senhor nos mostra nessa palavra é a grande nobreza de ser o servo de todos. Que o Senhor te abençoe, que você possa ainda hoje servir alguém, quem sabe compartilhando essa palavra ou fazendo um telefonema, me enviando uma mensagem de amor inesperada. Surpreenda alguém com um serviço de amor. Que Deus te abençoe e até a próxima, até o próximo devocional. Curte aí os nossos devocionais, se inscreva no nosso canal e que o Senhor te abençoe muito, muito, em nome de Jesus. Meu prazer é te servir com essa palavra e com esses devocionais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, com muita paz, saúde e prosperidade.